Da mesma forma como nós temos esse encontro do G20 todos os anos, da mesma forma como nós temos o encontro do G8 todos os anos, nós temos também um Fórum Econômico Mundial. E o que é o Fórum Econômico Mundial? Ele acontece no mês de fevereiro. Esse ano ele aconteceu no mês de fevereiro e o presidente Lula, por problemas de saúde, não pôde comparecer a essa reunião. Você deve estar lembrado que o presidente, numa visita a São Paulo, teve uma subida de pressão, não é? E acabou sendo recomendado pelo seu médico particular a não viajar para a Suíça em fevereiro de 2010. Pois muito bem, o que é o Fórum Econômico Mundial? Aí é que está o detalhe, é meio que uma reunião do G7. E eles, para evitar protestos, eles se reúnem numa cidade chamada Davos, na Suíça. Se escreve D-A-V-O-S, Davos. Essa cidade fica nos Alpes suíços, nessa bela cidade aí. E por que aí em Davos? Segurança, tranquilidade, os manifestantes não ficam ali perto para encher o saco, então muito melhor para os presidentes se encontrarem ali. Só que o mundo tem a sensação que quando eles vão para Davos, eles vão lá para falar do capitalismo de uma maneira perversa. Não é? Se acredita que eles vão para ali para falar para diminuir o nosso salário, para agredir mais o meio ambiente, para falar de tudo de ruim que o capitalismo pode planejar para piorar a vida de alguém. O que não é verdade. Não é? Então, para dar uma humanizada no Fórum Econômico Mundial, o que eles têm feito nos últimos 8 anos do Fórum? Eles têm convidado, por exemplo, o presidente Lula, que só não pôde ir dessa vez. E o presidente Lula, quando vai ao fórum, ele vai ao fórum na condição de presidente de um país emergente, falando pelos outros emergentes. Então o presidente Lula chega lá, ele fala de diminuir a dívida externa, ele fala lá de diminuir os juros da dívida externa, ele fala de diminuir a fome, de se estabelecer um combate mundial contra a fome. Então a presença do presidente Lula meio que humaniza o fórum lá em Davos. Uma outra coisa interessante é que o Fórum Econômico Mundial tem a presença de pessoas como Bill Gates. Mas aí você vai dizer assim, não tem problema não, porque o Bill Gates é milionário, não é? Era, até fevereiro de 2010, o homem mais rico do mundo. Agora não é. Segundo a revista Forbes, é o segundo homem mais rico do mundo. E essa mesma edição da revista Forbes, de fevereiro de 2010, traz como informação que o brasileiro Ike Batista é um dos 8 homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. E o que Bill Gates, hoje, o segundo homem mais rico do mundo, o primeiro homem mais rico do mundo é o mexicano Carlos Slim, o que Bill Gates vai fazer nesse fórum, não como milionário? Ele vai, gente, de uma maneira muito interessante. Bill Gates tem uma fundação. A Fundação Bill e Melinda Gates, é o nome da esposa dele, Melinda. E o que Bill Gates fez? Ele doou boa parte da sua fortuna, aliás, ele só perdeu o segundo lugar para o homem mais rico do mundo hoje, exatamente por isso, porque ele doou grande parte, mais de 60% da sua fortuna, para a Fundação Bill Gates. E o que essa fundação faz? Essa fundação financia projetos humanitários pelo mundo, essa fundação se preocupa com a preservação do meio ambiente. Então Bill Gates disse que os 40% da fortuna dele que sobrarem para os filhos, para os herdeiros dele, para ele próprio, são suficientes para ele viver muito bem 1000 vidas. Ele não precisa desse dinheiro todo. E o que ele exorta? Ele vai a Davos e pede que capitalistas do mundo inteiro, grandes milionários, bilionários do mundo inteiro, façam o que ele fez. Doem parte das suas fortunas como forma de contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Olha que coisa legal. Ao mesmo tempo, em Davos, nós temos aqui também na imagem a presença de quem? A presença do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. Al Gore ganhou 2 grandes prêmios. Ele fez um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Esse documentário, Uma Verdade Inconveniente, ele fala sobre o quê? Ele mostra de maneira muito contundente as questões ligadas ao aquecimento global. Depois desse documentário, pelo qual o ex-vice-presidente ganhou o Prêmio Nobel da Paz e também um Oscar de melhor documentário, o governo norte-americano não teve elementos, na época do presidente George Bush, não teve elementos para não reconhecer o aquecimento global como uma realidade, como uma verdade. Então, o que Al Gore vai fazer em Davos? Óbvio, ele vai falar sobre o meio ambiente. E por que Davos é pertinente, é um bom campo, é um bom lugar para se falar de meio ambiente? Ora, se os países ricos estão ali reunidos e resolvem, de alguma maneira, aumentar a sua ação capitalista no mundo, essa ação econômica vai ter um impacto sobre o meio ambiente.
Então é muito importante que Bill Gates esteja, que o ex-vice-presidente Al Gore ali esteja presente para levar sua contribuição no sentido da gente ter um capitalismo com o chamado desenvolvimento sustentado. E o que é desenvolvimento sustentado? Desenvolvimento sustentado é a ideia de você utilizar os recursos naturais, preservando esses recursos para gerações futuras. Ao mesmo tempo, do lado do presidente Gore, do vice-presidente Gore, perdão, o que nós temos? Nós temos Bonovox. O que Bonovox foi fazer lá? Bonovox foi cantar? Não, gente. Bonovox não foi cantar. Bonovox foi ali também como um importante militante. Militante? O que é? Ele milita em quê? Ele é irlandês e luta pelo fim da guerra na Irlanda, ele é a favor da independência da Irlanda? Até poderia. Mas Bonovox tem uma militância muito importante, que ele luta pelo perdão da dívida externa dos países pobres. E olha a relevância, olha a importância desse trabalho de Bonovox para nós brasileiros. Porque se Bonovox luta pela redução ou mesmo pelo perdão da dívida dos países pobres, é lógico, nós estamos nessa área. Então o Fórum Econômico Mundial é um fórum capitalista que acontece na Suíça, na cidade de Davos. Ao mesmo tempo em que acontece um fórum capitalista em Davos, acontece no Brasil um antifórum. O que é esse antifórum? Ora, se os caras vão discutir o capitalismo, aqui no Brasil a gente vai discutir tudo aquilo que é não contra o capitalismo, mas tudo aquilo que de alguma maneira possa ser agredido por ele. Então, por exemplo, nós vamos discutir o movimento sem terra, nós vamos discutir os povos indígenas, nós vamos falar dos negros, nós vamos falar dos deficientes, nós vamos falar dos homossexuais. E todos os anos, ao mesmo tempo em que acontece o fórum em Davos, o fórum econômico, o fórum social mundial acontece no Brasil. Em 2009, a última edição do fórum foi em Belém do Pará, em janeiro de 2009, em Belém do Pará. E aí o que aconteceu nesse fórum? Nesse fórum nós tivemos a presença dos presidentes latino-americanos, e aí nós tivemos a presença do presidente Hugo Chávez, sempre de vermelho, o presidente todo de branco ali, o Rafael Correa, o presidente Lula, o presidente Morales da Bolívia e o presidente do Paraguai, aquele bispo da Igreja Católica, ex-bispo da Igreja Católica, Dom Lugo. Como estamos no Brasil, é inevitável que tenhamos um sambinha, que a coisa caia no samba, não é? Temos ali em cima também os povos da floresta, temos ali um índio, não é? Os índios ali levantando as suas questões, levando os seus problemas, os estudantes, etc. Então, senhoras e senhores, o que é o Fórum Econômico? O que é o Fórum Mundial Social? O Fórum Mundial Social é esse encontro que acontece no Brasil, ao mesmo tempo em que acontece em Davos. O primeiro deles foi em Porto Alegre. Nós tivemos até a participação daquele ativista francês, o Beauvais, não é? Que causou um grande tumulto no Brasil, atacaram o McDonald's contra o imperialismo, fora imperialismo internacional, não sei mais o que. Essas coisas que tradicionalmente nós temos nesse tipo de evento, não é? E com isso você tenta dar um equilíbrio na questão do capitalismo mundial. Muito bem, daí a importância